O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fan.br. O Rio Branco garantiu ontem à tarde, ao empatar sem abertura de contagem com o Olímpia em Olímpia, o acesso à primeira divisão do futebol de São Paulo, concretizando um sonho que vinha desde 79, quando o clube retornou ao profissionalismo. A alegria e a emoção tomaram conta de jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcedores. A comemoração começou ontem em Olímpia e a grande festa com carreata, desfile dos riobranquenses e distribuição de chopp acontece hoje a partir das 9 horas. É uma conquista de toda uma cidade, disse chorando o presidente Francisco Sardelli. Esse parágrafo lido pelo jornalista Zaramelo Júnior abre a editoria de esportes do Liberal do dia 2 de dezembro de 1990. O Zaramelo, hoje diretor do jornal O Jogo, trabalhava na redação do Liberal na época e escreveu o texto que ele mesmo lê durante este Além da Capa. Na véspera, 1º de dezembro, o Tigre alcançava o feito que neste domingo completa 29 anos, abrindo a contagem para a comemoração da sua terceira década. Mas por onde andam os personagens que construíram a campanha que permitiu ao torcedor do Tigre viver esse momento, responsável pela abertura de portas para a fase mais vitoriosa do clube? O Liberal foi atrás dos 23 jogadores que estiveram em campo pela equipe naquele ano, para saber o que fazem hoje em dia, às vésperas dos 30 anos da conquista, e publica um suplemento sobre essa história na edição desse domingo. Eu sou Bruno Moreira e os bastidores da construção desse especial estão no episódio de hoje do Além da Capa. Cláudio Gioria, nosso chefe de reportagem, conserva um amplo acervo sobre a história do Rio Branco e conduziu a pauta desse especial, que conta com as reportagens do Rodrigo Alonso, repórter de esportes do Liberal. É com eles que a gente conversa nessa edição. Cláudio, para a gente começar a contar essa história, eu acho que é importante dar contexto sobre o momento em que o Rio Branco iniciou a campanha de 1990. Qual era o ambiente do clube e os resultados recentes de temporadas anteriores? Havia um clima de expectativa pelo resultado que aconteceu no fim daquela temporada? É o seguinte, o Rio Branco, depois que ele reativou o futebol em 1979, o Rio Branco, em algumas temporadas, ele flertou com acesso, mas nunca conseguiu chegar nas finais da intermediária. Isso começou a gerar um certo clima de expectativa na cidade. Todo ano tinha uma esperança, tirando as 2 primeiras temporadas que o Rio Branco foi muito mal na segunda divisão, o Rio Branco sempre começava o ano com a esperança de subir. Chegou longe em 83, chegou longe em 85, perdeu para o 15, perdeu para o Mojimirim em jogos que davam o direito de disputar o quadrangular final. Em 88, no final do ano, com a eleição do Chico Sardelli e uma mudança um pouco da mentalidade que vinha tendo no clube e com uma corrida incessante por patrocínios e ajudas de empresas da cidade, a expectativa foi criada novamente. Em 89, o Rio Branco chegou longe, perdeu um jogo aqui com um gol do Monga para Ponte Preta, que decretou a eliminação do Rio Branco perto das fases finais. E aí começou em 90 com uma expectativa muito alta no segundo ano de administração do Chico Sardelli. Eu sempre tive uma ligação assim muito próxima ao esporte amador. E depois comecei a ter junto ao esporte amador do Rio Branco Esporte Clube, time de futebol profissional. Esse é o Chico Sardelli, presidente do Rio Branco à época. Foi um bom presidente, você levou o time à primeira divisão, foi dura a eleição. Eu falei, não, foi uma eleição fácil, disputada. Eu falei, eles perguntam, mas por quê?
Porque não tinha ninguém, era só eu candidato na época, em 1988, né? Eu me apresentei com uma chapa como candidato, fui aclamado presidente do Rio Branco, trabalhamos em 89, 90 e 91 para atingirmos os objetivos do nosso planejamento no futebol, que é isso que nós estamos falando agora, mais precisamente no futebol do Rio Branco Esporte Clube. Então eu não tenho dúvidas nenhuma, e olhando para você, olhando para esse gramado, olhando para esse estádio, olhando para essa garotada que eu vejo hoje aqui, que me traz grandes e belas lembranças. E como que foi a montagem daquele time? O pessoal fala que teve uma base, né, já de 89, que vinha bem, e aí como que foi depois para melhorar? Nós tínhamos aí profissionais abnegados que trabalhavam sem vencimento nenhum, como Minão Vita, como Pedro Franciscângeles, Edmil Bertalha, esses já infelizmente nos deixaram, Laires Pegorari, temos também Zé Zazeri e outros, né? O Dr. Botasso, Edson Antiqueira Facina, que eram os que trabalhavam a categoria de base e também trabalhavam a categoria profissional. Competentes, profissionais muito competentes, que eu tinha extrema confiança. Então o segredo da minha administração no triênio 89, 90 e 91 foi ter pessoas que eu confiasse para poder fazer o trabalho de futebol. Deleguei, deixei com que trabalhassem e o resultado veio. Nós, o Pedro Franciscângeles e o Minão, eram responsáveis pela busca e contratação. Nós tínhamos pessoas que nos mandavam informações, nós mandávamos olheiros para esses municípios, principalmente do norte do país, buscando novos valores, buscando novas promessas de futebol. E assim nós fomos trabalhando. E a campanha levou quase um ano inteiro, né? A gente lembra no especial que foi publicado nesse domingo, que ela começa em março e dura até dezembro. Era um campeonato com um contexto muito diferente do que a gente se acostumou a acompanhar nos anos mais recentes, em que o estadual está reservado a uma pequena parte da temporada, normalmente logo no começo dela. Não foi o caso dessa última temporada, porque o Rio Branco jogou a segunda divisão do Campeonato Paulista e, pelo momento que o time vivia, acabou avançando fases e conseguiu fazer um calendário mais longo do que o normal, mas muito longe ainda de uma temporada de 10 meses como foi essa de 90, né? Era interminável, para ser sincero, não acabava mais. Tinha a primeira fase com jogos de turno e retorno dentro da chave, isso se repetia na segunda, se repetia na terceira, e acho que isso foi um trunfo, porque o Rio Branco conseguiu, embora ele começou muito bem a competição, aquilo lá foi dando a confiança que o time precisava para cada início de fase conseguir dar uma embaladinha e garantir. A única fase que o Rio Branco não começou bem foi justamente a última, mas como era um hexagonal e 4 subiam, a chance de recuperação era grande. Então o Rio Branco conseguiu, no meio da última fase do hexagonal final, conseguiu algumas vitórias, um empate, e aí começou a embalar e aí conseguiu subir antes da última rodada. A partida de ontem foi equilibrada, com o Rio Branco melhor na etapa inicial e Olímpia crescendo no segundo tempo. No entanto, as chances de gols foram poucas ao longo de todo o jogo. No primeiro tempo, Pianelli chutou uma bola na trave e o time da casa reclamou da não marcação de um pênalti de Edson Fumaça em Carlão. Na etapa complementar, a equipe riobranquense posicionou-se mais defensivamente e soube segurar o resultado com boa marcação no adversário. Agora, Alonso, sobre como se armar para encontrar 23 pessoas, sendo que alguma parte delas perderam contato com pessoas com vínculos aqui de Americana, outros foram mais acessíveis por já estarem aqui na cidade, ou terem mais notoriedade, você sabia onde procurar, ainda que não tivesse conhecido a pessoa com quem você conversou, no caso, os ex-jogadores que fizeram parte daquele elenco, mas foi uma trajetória suada para bater a porta de cada um e conseguir trocar uma ideia com todos eles, né? Sim, alguns o Cláudio já sabia mais ou menos onde estavam, né? A exemplo aí do Ailton Luiz, que o Cláudio já sabia que estava na Secretaria de Esportes de Vinhedo. Também tem o Bugre, né? Que ele sabia também que já estava treinando um time de Santa Catarina, o Próspera. Agora não faz mais parte da equipe, mas na época estava lá.
E também a gente teve muita ajuda da internet, né? A internet hoje facilita muito nesse sentido. Você pode pesquisar aí o nome do jogador e alguma pista você encontra e aí você segue aquela pista. Nem sempre aquela pista dava resultado. Às vezes a gente seguia aquilo, entrava em contato com pessoas que a gente descobria por meio daquela pista para descobrir onde estava aquele jogador. Só que tinha vezes que não dava resultado, tinha vezes que a gente tinha que começar tudo de novo e aí seguir outra pista que aí dava resultado. Demorou mais ou menos uns 3 meses para a gente encontrar todos os 23 jogadores que participaram daquela campanha. Uns foram bem fáceis, o Ailton Luiz, como eu já mencionei, por trabalhar na Secretaria de Esportes de Vinhedo, foi bem mais fácil, né? Bastou ligar lá para a Prefeitura de Vinhedo e aí entrar em contato já diretamente com ele. O Bugre também, por ele na época estar treinando o Próspera, eu entrei em contato com o Facebook do Próspera, né? E aí já me passaram, dentro da mesma semana, né, que eu entrei em contato, já me passaram um contato também do Bugre, né? O telefone para eu ligar para ele. Teve outros também que teve certa facilidade, como o Gilson, que mora aqui em Americana, o próprio Macedo. Tem ex-jogadores que ainda mantiveram uma relação com a cidade ou com o pessoal do Rio Branco, né? Que tem 2 funcionários hoje do Rio Branco que estavam já no clube naquela época, que é o Peixe e o Chororó. Então, tem alguma ajuda nesse sentido também. Pessoal aqui da cidade, os jornalistas, nossos parceiros aí de profissão, o Peninha, também o Zaramelo. Então são pessoas que cobriam o Rio Branco naquela época, estavam a par da história do clube naquela época. Então teve muito apoio, né, nessa busca pelos jogadores. E a gente conseguiu apoio também, Bruno, de jornalistas e até outras pessoas, né, de outros estados. Teve, por exemplo, o Mirandinha, que foi muito difícil de encontrá-lo, que ele é lá da Paraíba. Teve o Éder, que é de Minas Gerais. Então, por vezes a gente ligava pro jornal daquela cidade, o Cido também, do Mato Grosso do Sul, né? A gente ligava pro jornal da cidade e aí nos passavam o contato da pessoa ou o meio de encontrar a pessoa. E nesse caminho de rato aí a gente conseguiu achar os 23, Bruno. Isso lembra um pouco quase uma profissão repórter, né? Da TV Globo, que fala sobre bastidores da notícia. Esse exemplo que o Rodrigo Alonso traz aqui conta bastante sobre como construir algo que, para quem recebe em mãos, no caso do impresso, ou para quem ouve aqui, pode não ter muita percepção do quão trabalhoso foi. É um trabalho que começou no semestre passado com a concepção da pauta, até que ela passasse às mãos do Rodrigo Alonso e ele, junto com o Cláudio, nesse trabalho de apuração, identificassem as pessoas que eram fundamentais. E todos foram fundamentais. Foi quase um lema dentro da redação, nesse nosso núcleo que cuidou desse assunto, de localizar todos os 23 jogadores sem que nenhum deles ficasse para trás. E ainda dentro desse contexto, alguns foram mais complicados do que outros. Eu acho que é interessante você contar, Alonso e também o Cláudio, que se juntaram para isso, como foi achar o Flávio, que foi um jogador que teve uma participação curta naquela campanha, e pessoas que não têm mais nenhum vínculo com o futebol nas suas atividades profissionais, o que também era uma barreira no momento de tentar identificar onde esse jogador está atualmente, o que ele faz da vida atualmente, né? Talvez o Flávio... O duro, né, Alonso, é quando a gente não tinha pista nenhuma e o cara chamava, nada contra, mas José Carlos da Silva. Aí ferrou, né? Você vai buscar na internet para procurar... telefônica, internet, Facebook, não ajuda muito. Né? Não ajuda muito. Quando é um nome um pouquinho diferente, ajuda a você ter alguma pista. Mas quando é um nome muito comum e uma pessoa que não teve sequência na carreira como Flávio, aí complica um pouquinho. Sim, o Flávio, inclusive, ele mora em São Paulo, né, na capital paulista. Então ele tinha um nome bem comum, né, pra gente... É Flávio da Silva, não é? Agora... Acho que é Antônio Flávio, não é isso? Mas é um nome comum, né? Isso, é um nome bem comum. E aí não tinha como encontrar o nome dele em lista telefônica, pela internet. E também um detalhe importante para
para aumentar ainda mais essa dificuldade, é que ele se aposentou aos 23 anos dos gramados. Então foi realmente um personagem que nos assustou no primeiro momento ali, né? A gente não sabia como ia encontrá-lo, de qual forma que a gente poderia chegar até ele, mas felizmente um colega nosso de profissão conseguiu o contato dele para nós, e aí na primeira ligação, quando eu entrei em contato com ele e ele confirmou que era o Flávio do Rio Branco, acho que foi o momento de mais impacto para mim, né? Porque eu senti que o que eu achava impossível, na verdade, estava se tornando realidade naquele momento. Só por ter feito parte mesmo no começo da equipe, né? Uma equipe que foi vencedora, uma equipe que tinha uma união muito grande, de ótimos jogadores. Então, eu ter feito parte dessa equipe, para mim já é gratificante. Para mim já não falo nem tanto pela história, nada, porque é o que a gente carrega no coração. É o que eu falei para você. Para mim, o Rio Branco foi muito marcante, então para mim foi bom demais. Ele era um atleta das categorias de base, mas como o nosso objetivo era achar todos os jogadores que entraram em campo naquela campanha, independente do número de jogos, o Flávio também era um personagem a ser encontrado. Por fim, depois de uma conversa que a gente teve, eu contando um pouco mais do contexto daquela época e tudo mais, ele lembrou que realmente participava daquela campanha, que tinha entrado em campo naquele ano. E aí a gente teve um papo bem legal. Ele falou que se aposentou aos 23 anos, que não queria mais saber de futebol, até por conta de problemas físicos. E hoje ele é porteiro de um hospital psiquiátrico em São Paulo. Então teve uma mudança muito drástica assim, na vida dele. Não só na dele, né, Cláudio e Bruno, vocês que puderam acompanhar também. Mas vários jogadores tiveram uma mudança muito radical assim na vida depois que saíram do futebol, partiram para áreas totalmente diferentes, se formaram inclusive em áreas totalmente diferentes. A gente vê, por exemplo, o Silva, que era atacante do Rio Branco, se formou em biologia. Então, hoje eu sou professor, né? Eu sou professor de educação física, já fazem algum tempo que eu estou nessa escola privada, muito boa. Sou professor também de biologia, me formei em biologia, né? E a gente está isso, mas quando eu parei, eu fui treinador de futebol, fui treinador da Francana, no profissional, fui treinador na base também, né? E depois eu não quis mais me envolver com futebol. Aí foi quando eu entrei na escola, né? E comecei a dar aula, e hoje eu sou professor de educação física e de biologia também. Outros tentaram realmente entrar numa área diferente, buscar coisas novas e também se preparar academicamente para isso. Ficha técnica, jogo Rio Branco 0, Olímpia 0, penúltima rodada da quarta fase da divisão especial. Local, Estádio Teresa Breda, em Olímpia, ontem à tarde. Renda, 1.540.100 cruzeiros para um público de 3.757 pagantes e 28 menores. Árbitro Flávio de Carvalho. A escalação do Olímpia: Cláudio, Eduardo, Jandilson, Edson Oliveira e Donizete. Jânio, Cassinho, depois Zé Roberto e Carlos Alberto, Gil Catanossi, Carlão e Marco Antônio Cipó, técnico Naves. O Rio Branco de Rogério, Bira, Claudir, Edson Fumaça e Gilson. Miel, Pedro Paulo, depois Bugre e Pianelli. Macedo, Henrique, depois Jorge Luiz e Adilson, técnico Afrânio Riu. Ocorrências: receberam cartão amarelo Miel, Gilson, Bira, Rogério, Marco Antônio Cipó e Jandilson. E além da relação profissional, Cláudio, do trabalho como jornalista, como pesquisador, com um grande acervo sobre coisas relacionadas ao Rio Branco, desde de bola rolando a bastidores, você também nutre uma relação pessoal como torcedor do clube, e eu fiquei com a curiosidade se, da época, ainda criança, você guardava algum personagem especial e tinha uma curiosidade diferente de saber qual era o contexto de vida desse ex-atleta atualmente.
Alguns a gente conhecia já o que estava fazendo, mas assim, como eu brincava com o Alonso, né, o lema era nada menos do que todos, né? Então, às vezes, as histórias que mais me chamam a atenção são as histórias que ela teve uma mudança completamente drástica de vida e ele foi fazer outra coisa que a gente não tem mais notícia. Quer dizer, você vai encontrar um na Bahia, você vai encontrar outro a gente conseguiu, né, Alonso, encontrar em todas as regiões, faltou só a região norte. Acho que no norte não tinha. Só não tinha atleta na região norte. É bem concentrado aqui em São Paulo mesmo, né? O pessoal que participou do título naquela época, mas tem 2 na Bahia, tem também no sul, só faltou realmente a região norte. Mas para responder sua pergunta, o Pianelli eu sabia onde estava, o Macedo, os personagens talvez mais conhecidos daquele time, mas assim, vou responder com Claudir, Miel e Pedro Paulo. Talvez eram 3 personagens importantes daquele time que eu não tinha a menor ideia do que estavam fazendo na vida e o Alonso conseguiu achá-los. O Pedro Paulo, inclusive, virou motorista particular lá no Rio de Janeiro. Rapaz, eu montei algumas coisas na época, infelizmente não deu muito certo. Fiz projetos sociais, trabalhei na prefeitura dando aula de futebol, trabalhei num projeto aí de São Paulo, Copa Estenda, aqui no Rio, sempre voltado ao futebol. Aí tem uns 10 anos, mais ou menos, que eu sou motorista particular agora. Atendo as pessoas de televisão, empresários no Rio, e aí que eu estou ganhando a minha vida, graças a Deus, honestamente. Eu tenho muito carinho por eles e acredito que eles tinham por mim mesmo, que até mesmo hoje eu trabalhando com pouco pessoal de televisão, a gente sempre está em contato. Tem o Miel e o Claudir, que você mencionou também, eles seguiram mais a parte do futebol. O Claudir virou dirigente de um time de futebol feminino lá da Bahia, o Juventude, e o Miel ele tem uma escolinha também de futebol lá em Itabuna, na Bahia. Os dois, por curiosidade, são lá da Bahia, então os dois seguiram essa parte do futebol. Teve alguns que tiveram mais sucesso, ainda que a exemplo aí do Vaguinho, conquistou o título brasileiro da Série D pelo Brusque neste ano, e aí conquistou o acesso para a Série C, agora está conseguindo se alavancar ainda mais na sua carreira como treinador. E sobre histórias paralelas, a gente realmente nutriu um apreço diferente por aqueles jogadores que hoje não fazem nada relacionado ao futebol, que estão em atividades muito diferentes daquelas que consagraram eles nesse momento especial para o Rio Branco, mas dentro do esporte também tem histórias muito boas, inclusive de um personagem que não tinha determinado destaque dentro da campanha porque era um jogador reserva, mas que depois, estando ainda no futebol em outra função, chegou a ganhar o mundo. A gente fala do Carlos Pracidelli, que se tornou uma peça fundamental nas comissões técnicas do Luiz Felipe Scolari, seja como preparador de goleiros ou como auxiliar técnico, que foi a função que ele desempenhou mais recentemente nessa última passagem do Felipão pelo Palmeiras. Mas ele estava aqui em 90, era o goleiro reserva do Rio Branco, não é, Alonso? Isso, Bruno. O Carlos, como ele era conhecido na época, né? Hoje o pessoal, os companheiros dele de trabalho o chamam de Carlão. O pessoal publicamente o conhece como Pracidelli, mas na época o chamavam aqui em Americana de Carlos. Ele, pelo Rio Branco, ele teve participação em alguns jogos aí, mas o titular era o Rogério, que hoje está lá no Espírito Santo. E depois o Carlos ele já quis entrar nessa parte de preparação de goleiros, começou a se aventurar nisso. Tanto é que hoje é uma das referências no Brasil na preparação de goleiros. Ele teve uma carreira muito interessante com o Felipão no Palmeiras, como você mencionou. Na última passagem foi campeão brasileiro como auxiliar técnico. Ele também foi preparador de goleiros da seleção brasileira em 2002, durante a Copa do Mundo. Trabalhou no Chelsea, trabalhou na China. Então tem uma vasta experiência na área. E pode-se dizer que conquistou o mundo, né? Acho que esse foi o ápice aí do Carlos na sua carreira como preparador de goleiros. Qual a importância dele no sucesso do seu trabalho?
Bom, a importância do Carlão é que o Carlão servia não contato com apenas o Felipão sobre a relação com o Carlos Pracidelli foi feito através do assessor de imprensa do técnico, Acas Felliger. O Alonso mandou as perguntas ao Acas, que as repassou ao Felipão e nos enviou por meio de áudio via WhatsApp. Como treinador de goleiros, mas uma pessoa com quem eu tinha e tenho um grande relacionamento em todos os sentidos, solicitando às vezes ajuda em alguns aspectos, porque ele, como trabalhava especificamente os goleiros, tinha a oportunidade de observar algumas outras coisas que poderia me passar. E como nós temos uma amizade quase que familiar, então fica um pouco mais fácil. E o Carlão se tornou então um excelente treinador de goleiros, uma pessoa em quem eu confio plenamente. E agora, um ano atrás, entendíamos que o Carlão deveria estar trabalhando junto como na área técnica. E é o que ele vem fazendo com grande qualidade de novo. Para fechar, você viu ele jogando como goleiro? Não, eu não tive esse prazer de vê-lo jogando aí, embora eu tenha os vídeos, observe os vídeos em que ele me mostra que era um excelente goleiro e tudo mais. Nós não jogamos contra. Foi quase um pouco mais adiante da minha época como jogador, mas pelos vídeos tratava-se de um bom goleiro. Pareceu-me. O Carlos foi contratado primeiro em 90, ele foi o primeiro e quando ele chegou ele era encarado como um goleiro titular do Rio Branco para a temporada. Mas uma das últimas contratações do Rio Branco foram os dois que vieram do Bahia, o Claudir e o Rogério, goleiro, e o Rogério acabou virando titular daquele time. Aliás, descobrimos uma notícia triste sobre o Rogério, que enfrenta um câncer, né? Tá lutando contra esse câncer. E durante a competição, lá pelo meio do ano, o Marquinhos Sartori, que todo mundo conhece aqui em Americana, quem é ligado ao futebol, ele voltou do empréstimo para o Bragantino e se tornou o terceiro goleiro daquele elenco. Infelizmente, o Marquinhos, que morreu num acidente de carro na SP 304, ele não teve nenhuma chance de entrar em campo. O Marquinhos foi goleiro titular do Rio Branco por várias temporadas nos anos 80, foi para o Mojimirim, foi para o Bragantino, e ele não teve oportunidade de jogar, só jogaram o Rogério e o Carlos nessa temporada. Vocês mencionaram alguns estados, né, de origem de jogadores. Teve uma busca especial também no Mato Grosso, ou no Mato Grosso do Sul, inclusive com um dos jogadores que veio de lá, sendo uma das figuras que mora aqui em Americana hoje, tendo feito a cidade como sua base, depois de conhecê-la por meio do Rio Branco, por meio da passagem do Rio Branco, não é, Alonso? Isso, o Gilson é do Mato Grosso, né? Mas ele acabou tomando Americana como residência aí. Ele se casou com uma mulher aqui de Americana, ficou por aqui, se divorciou, casou com outra mulher de Americana e hoje trabalha na indústria têxtil Polis, aqui na cidade. Desde que pendurou as chuteiras, na verdade, ele está nessa empresa, se aventurando nessa nova profissão que já está consolidada, né? Já faz muito tempo. Quando eu parei de jogar bola em 2003, eu Gilson, para ser treinador, eu acho que não daria certo como treinador. Eu sou uma pessoa tímida e o treinador tem que saber passar o que sabe para os jogadores, então não seria meu perfil. E aí eu tinha um amigo que trabalhava, vou falar o nome, né, Têxtil Polis, né, que seria estamparia e tinturaria. E de 2003, eu tenho 16 anos, eu estou trabalhando lá. Outra profissão, outra maneira, mas me dei bem. Eu acho que o começo foi difícil, né? Mas graças a Deus eu estou me adaptado a essa nova profissão. E é uma profissão também que são 16 anos, e 16 anos eu estou aí mantendo junto com a minha família, sustentando a família, então uma profissão boa também. Acho que na vida a gente tem que saber se adaptar a todas as funções. E eu consegui me adaptar bem dentro da firma, e também acho que as pessoas, os donos também me passou confiança, né? Eu sou sendo um líder da seção, então isso me ajudou também bastante. E esse é um dos motivos, inclusive, de ele ter ficado aqui na cidade. É o reconhecimento por tudo que ele conquistou no Rio Branco, né? Ele foi o único jogador que atuou em todas as partidas do Rio Branco em 1990.
Então esse reconhecimento colaborou para que ele continuasse aqui na cidade. Diga, Cláudio. Vou aproveitar só o gancho do Gilson para a gente lembrar do Afrânio, porque o Gilson, a história do Gilson é legal porque o Afrânio era o gerente de futebol do Rio Branco, tinha trabalhado no Botafogo de Ribeirão Preto, estava parado fazia 6 meses e o Rio Branco contratou. Ele tinha começado a carreira de técnico no Rio Branco em 82, parando de jogar e assumindo o cargo de treinador. E deixou uma boa impressão na época. E aí o Afrânio foi lá no Operário buscar o Gil. Um dos jogadores que ele foi buscar foi o Gilson. Ele buscou 3 jogadores lá e um deles era o Gilson. O Ferreirão, que era o técnico que tinha encerrado a temporada de 89 e estava já acertado para dirigir o Rio Branco em 90, não gostou, porque ele não foi ouvido. O Afrânio foi lá, contratou porque tinha gostado dos 3 jogadores que ele conhecia quando ele era gerente de futebol do Botafogo. E aí o Ferreirão não gostou, aquele estilo do Ferreirão, aquele estilo duro do Ferreirão, foi embora. E aí o Rio Branco ficou algum tempo até conseguir contratar um técnico. Tentou algumas opções e não contratou nenhum, não conseguiu acertar com nenhum. Aí falaram pro Afrânio, você volta? Era o que todo mundo estava esperando, ele voltou, assumiu o time e foi até o final. A festa pelo acesso do Rio Branco à primeira divisão será realizada hoje, a partir das 9 horas. Haverá carreata com saída do trevo de entrada da cidade, na Avenida Antônio Pinto Duarte, e a concentração acontecerá na Rua Fernando de Camargo, após o desfile de jogadores, comissão técnica e diretoria, numa viatura do Corpo de Bombeiros. Segundo informações de Wilson Tescaro, Geraldo Betim, Tomaso Sardelli e Anvar Bonin Júnior, 5.000 litros de chopp serão distribuídos gratuitamente aos torcedores de frente à sede social. Depois de muita luta, conquistas e sofrimentos entre a divisão especial, depois de 41 jogos, o que parecia um sonho se tornou uma realidade. Por volta das 10 horas, o ônibus da equipe do Rio Branco começou a entrar na Rua São Gabriel. Centenas de torcedores acompanhavam com bandeiras, faixas e tudo mais. Enfim, a realidade se transformou. O Rio Branco de Americana chegou na primeira divisão. Motos acompanhavam o ônibus. E aí começou a grande passeata na cidade, depois de 10 anos de luta. Os detalhes sobre a festa de recepção ao elenco do Rio Branco fecharam a matéria escrita pelo Zaramelo. No dia seguinte, 2 de dezembro, o repórter Reginaldo Gonçalves, da TV Americana, hoje nosso companheiro de casa no Liberal, como editor de opinião e esportes, acompanhou a comemoração. Entre os personagens ouvidos por ele nessa cobertura, a gente lembra um trecho da entrevista com o técnico do acesso, Afrânio Rio. A única equipe da divisão especial que teve um técnico do começo ao fim foi a equipe do Rio Branco, um técnico Afrânio Rio. Afrânio, a recompensa do trabalho está aí. Você com muita luta, eu dizia até mesmo ontem durante o jogo lá em Olímpia, o Rio Branco conseguiu subir a primeira divisão e você é o único técnico que ficou no clube durante o ano. É verdade, Edinaldo. A maior satisfação e emoção é de ter iniciado como treinador nessa equipe e eu ter conseguido levá-la à primeira divisão com a ajuda do grupo de jogadores, com a ajuda da diretoria que sempre deu apoio, a toda a torcida que não podemos esquecer, o pessoal da imprensa, vocês deram uma força muito grande. Foi uma união geral. E eu realmente fiquei muito emocionado por ter conseguido isso com antecipação e de merecimento, porque o Rio Branco foi sempre melhor durante o ano todo, todas as fases, né? E merecemos essa classificação antecipada e temos que festejar realmente. Para mim, é o maior marco da minha história futebolística, é isso. Acho que a gente pode amarrar essa história também falando sobre como esse trabalho de vocês de encontrar as pessoas e colocá-los em contato ajudou com que eles mesmos se lembrassem dessa época e despertassem o interesse para voltarem a terem contato, não é? Criaram inclusive um grupo de WhatsApp, já que você fez contato com todo mundo, não é, Alonso? Ficou fácil de passar o telefone, qual é o número atual de cada um, para eles se conversarem, interagirem, mesmo que à distância de alguma maneira, né? Sim. E conta alguma história aí que eles já colocaram no WhatsApp. Que o Alonso está no grupo, né? Isso, tá no grupo. Alonso está no grupo como mentor. Pode contar, né? Alonso, não tem problema não. O pessoal, enquanto eu falava com eles, né, eles perguntavam um dos outros, isso era bem bacana. A maioria estava bem interessado nessa reportagem que a gente produziu aqui no Grupo Liberal, então facilitou muito
para que a conversa fosse muito bacana e se tornasse até um bate-papo, né? Eles perguntando da situação atual do Rio Branco, perguntando dos ex-companheiros, e aí eu acabava passando contato um pro outro. Acabou que fizeram esse grupo no WhatsApp. A princípio eu não estava presente nesse grupo, mas aí o Jorge Luiz, que era lateral e hoje é empresário de atletas, ele veio falar comigo, me agradeceu de uma maneira que fiquei até emocionado assim. Rodrigo, boa tarde, filho. Deixa eu falar pra você que tá falando o seu Jorge Luiz aqui. Queria agradecer a você, tá? Pela força que você nos deu aí a respeito de montar o grupo do Rio Branco, tá? Então nós estamos bem cientes que tudo começou com você, tá bom? Obrigado mesmo pelo profissional que você é, pela pessoa que você é e pelo carinho que você tem com todos nós, um reconhecimento. Tá bom, filho? Deus que abençoe você aí, um abração para você mesmo, tá? Precisando, só dá um toque pra gente. Fica com Deus. Vocês criaram um grupo no WhatsApp, é isso? Só pra eu saber, eu não tava sabendo. Rodrigo, criamos, cara. Deixa eu falar pra você, tá todo mundo, Rodrigo. Acho que só falta, pelo que eu vi lá, só falta Ailton Luiz, que é fácil, que ele é daqui de Vinhedo, entendeu? Como eu tô por aqui, eu acho o contato dele, é fácil. O resto tá todo mundo, Mirandinha, Pedro Paulo, Bugli, Silva, todo mundo que você queria encontrar, tá tudo no grupo do Rio Branco, entendeu? Eu vou mandar pra você, eu vou ver aqui como é que eu faço aqui, pra mandar pra você, que eu sou meio cabeçudo pra essas coisas aqui, mas eu vou ver se eu mando pra você. Tá bom, meu querido? E aí ele me pediu pra que me colocassem também no grupo. E lá o pessoal tem umas conversas bem interessantes, assim, que eu não participo muito porque também não faço muito parte do contexto deles, né? Só visualiza, né? Eu só visualizo, às vezes eu faço um comentário ou outro, mas é bem raro. Um chama o outro de pai, né? É engraçado que é uma gíria boleira, né? Também estão combinando aí uma confraternização. Eles querem fazer essa confraternização aqui em Americana, entre o pessoal que participou daquela campanha, e aí um zoa o outro também. Tá o Peixe Gato no grupo também, que é roupeiro do Rio Branco e já estava no clube naquela época, tem bastante intimidade também com esses ex-atletas, e aí eles se zoam bastante, tem bastante brincadeira nesse grupo, e você vê um clima muito amigável, né? Às vezes esses grupos de WhatsApp nem sempre dão certo, às vezes tem um conflito ou outro, um coloca coisa que não quer, principalmente hoje, que em época que a política hoje está num nível bem de embate, né? Dois extremos aí toda hora, às vezes entrando em conflito, e um dos meios é o WhatsApp, mas no grupo não. No grupo o assunto é futebol, a amizade que eles têm entre cada um deles ali, e também essa confraternização que eles estão planejando fazer e querem tornar isso realidade. Vale lembrar que toda essa nossa conversa repercute o especial publicado pelo Liberal na edição deste domingo, que conta também com um conteúdo extra no portal liberal.com.br. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhum episódio. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão aqui na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Não demora e logo tem mais um episódio aí no seu feed.